cumprindo uma ordenança do próprio Jesus, que também foi batizado, e seguindo essa ordem bíblica, nós vamos celebrar o nosso batismo. Todo aquele que crê no Senhor Jesus deve ser batizado. O batismo não salva. O batismo não salva. Mas o batismo é a prerrogativa do salvo. O salvo ele deve ser batizado, assim como Cristo foi. O batismo, como foi explicado hoje de manhã pelos próprios irmãos que vão passar por ele, batismo é morrer, é enterrar o velho homem e viver uma vida nova em Cristo Jesus. É isso que esses irmãos vão fazer hoje, né? São 10 irmãos passando hoje pelas águas, e isso traz para nós muita alegria, né? A igreja está florescendo, a igreja está crescendo. Está bonito ver a igreja daqui de cima, né? Você que nos visita, conhece a gente pela primeira vez, você é muito bem-vindo aqui. Assim como esses irmãos que se sentiram bem e pelo poder da palavra aceitaram Jesus, entenderam o Evangelho, hoje eles cumprem essa ordenança. Se você ainda não aceitou esse Senhor como seu único e suficiente Salvador, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. O batismo não salva, mas é uma prerrogativa do salvo. E por esses irmãos passarem pelas águas, eles vão poder participar de um outro momento que é a ceia. Prerrogativa de pessoas salvas em Cristo Jesus. Então, com muita alegria, nós vamos celebrar esse batismo nesse momento. Eu vou fazer uma pergunta. Essa é a Sara. A Sara tem 9 anos, mas desde pequena aqui na igreja, através dos pais, dos parentes, ela tem bastante gente aqui na igreja, bastante parente aqui na igreja. Se eu pedir para levantar, levanta quase metade da igreja, né? E a Sara, ela entendeu quem Cristo é. E eu vou fazer uma pergunta para ela para reafirmar isso. Sara, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Amém. Como ministro do Evangelho, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Essa é a Ana Luísa. Ana Luísa, 15 anos, também entendeu quem Cristo é, e hoje, como reconhecimento da fé, ela vai ser batizada. Eu vou fazer essa pergunta para ela, assim como eu fiz para o anterior, né? Ana Luísa, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Diante da sua pública profissão de fé, e como ministro do Evangelho, te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
oportunidade para os seminaristas fazer a ceia, e hoje o Rodrigo vai batizar a filha dele. Olha que bênção, né? Como pastor, ele vai batizar a filha. Bom, eu vou passar a palavra para ele. Irmãos, essa é a Lívia. A Lívia também decidiu a sua vida em Cristo Jesus. Eu quero fazer a pergunta para ela. A Lívia tem 13 anos. 13 anos. Uma jovem, entregando a vida para o Senhor. Lívia, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Diante da sua pública profissão de fé, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Essa é a Mariela. Mariela tem 22 anos, parece 14, mas é 22. A Mariela também entendeu quem Cristo é aqui na igreja, né? E quer fazer parte não só da comunidade, mas da vida em Cristo Jesus. Eu vou fazer a pergunta para ela. Mariela, não precisa chorar. Você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. A sua pública profissão de fé, e como ministro do Evangelho, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos
Irmãos, essa é a Andressa. A Andressa é filho ou filha da igreja, né? Cresceu aqui e ela cresceu de verdade, né? E ela decidiu a vida dela em Cristo Jesus, acompanhada pelos pais, acompanhada pela igreja. Em um momento lá no Palavra da Vida, ela ouviu o Evangelho e entendeu quem é Cristo. Eu vou perguntar para ela: Andressa, você crê que Jesus é seu único e suficiente Salvador? Sim. Diante da sua pública profissão de fé e como ministro do Evangelho, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Essa é a Rafaela, a nossa Rafa. A Rafa, ela está há algum tempo com a gente, pelo menos 2 anos já, vindo à nossa igreja, brincando com todo mundo, crescendo aqui na igreja, né? Ela também reconheceu Jesus como Salvador. Eu quero perguntar para você, Rafa, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Diante da sua pública profissão de fé e como ministro do Evangelho, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Essa é a Rafaela. A Rafaela tem 18 anos. A Rafa também faz parte aqui da nossa igreja. Ela entendeu aqui nessa igreja, ouvindo uma pregação, conversando com irmãos, quem é Cristo. E isso virou a chave para ela. Ela entendeu quem Cristo é. E por isso ela professa a fé nesse Jesus que se faz presente aqui. Rafa, eu quero perguntar para você: você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Diante da sua pública profissão de fé e como ministro do Evangelho, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Irmãos, essa é a Adriana. Adriana foi o nome que nós oramos. Os irmãos de oração, os irmãos que vêm às quartas-feiras, sabem. Nós oramos pela Adriana. Oramos pela saúde dela, sem mesmo conhecê-la. Até
até um dia que, por um convite, ela veio, conheceu a igreja e hoje faz parte dessa família da fé. Ela se sente parte dessa família da fé. E ela decide então a sua vida em Cristo Jesus. E ela quer ser batizada por isso, para reafirmar isso, que ela morre para o mundo e renasce em Cristo Jesus. Adriana, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Diante da sua pública profissão de fé e como ministro do Evangelho, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Irmãos, esse é o Nicolas Davi. Davi é filho do nosso diácono Emanuel, que vai nos ajudar aqui, está nos ajudando aqui no batismo. Davi, ele deu testemunho hoje pela manhã, falando o que Cristo fez na vida dele. Testemunho genuíno de uma criança que ouviu a voz do Espírito Santo, como ele disse hoje de manhã. Ele ouviu falando, né? Vem, você é meu. Ele ouviu. O Espírito Santo fala em alto e bom som. Ele ouviu, por isso que ele está aqui. Davi, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Diante da sua pública profissão de fé, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O povo de Deus diz: amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pai Santo, nós somos gratos, Deus. Gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Gratos por esse momento que nós podemos presenciar pessoas concretizando a fé, Pai. Dando a Deus, ao velho homem, por uma nova vida em Cristo Jesus. Nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus. Nós te louvamos porque o Senhor é o único Deus, Senhor de todos nós, o Deus verdadeiro, o Deus que se faz presente aqui. Nós somos gratos, Pai. Gratos porque a sua graça foi derramada em nossas vidas.
E podemos hoje ser chamados filhos de Deus. Nós somos gratos, Pai. Pai, que a Tua graça possa alcançar a outros que ainda não entregaram as suas vidas ao Seu senhorio. Obrigado, Pai, por fazer parte dessa família da fé. Obrigado pelos irmãos que congregam nessa igreja. Obrigado pelas famílias que compõem o corpo de Cristo nesse lugar. Nós te louvamos, nós te exaltamos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Eu quero, nesse momento, entregar o certificado de batismo para os nossos irmãos. Quero chamar aqui um a um para que... Eu pedi para eles sentarem aqui na frente. Eu não estou vendo eles. Será que eu fui tão rápido assim para me trocar? Cadê eles? Vamos lá, quem tiver aí vai pegando o certificado. Tá descendo? Tá descendo? Tá todo mundo aí? Tá bom. É por ordem alfabética, tá? Eu vou ler aqui o que está escrito no certificado para os irmãos saberem, tá? O certificado diz assim: certificado de batismo. Adriana Aparecida dos Santos Silva foi batizada na Igreja Batista do Centenário, em Vila Progresso, havendo feito a sua pública profissão de fé em obediência ao ensino bíblico. Ensino esse que está lá em Mateus 28:19, demonstrando sua firme determinação de seguir e servir a Cristo até o fim de sua vida. A palavra de Deus diz: portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Paulo, 24 de novembro de 2024. Adriana, vem aqui, filha. Vamos tirar uma foto lá. Certificado de batismo a Ana Luísa Moreira Caixerta. Acertei. Irmãos, eu sou do interior e falar essa palavra é muito difícil. Olha lá, vamos tirar uma foto lá. Andressa Lima Moraes Cruz. Lívia Temita Teixe. Mariela, é difícil falar o nome dela. Mariela Apache. Nicolas Davi Correia Cavalcante Gonçalves. Que nome grande, cara.
Rafaela Tateishi. Rafaela Araújo Américo dos Santos. Sara Oliveira da Silva. Vitória Viana Matos. Tira a foto. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Que coisa linda é poder ver os nossos irmãos, os novos irmãos, né? Hoje também nós tivemos o privilégio de receber novos membros, pessoas que já são batizadas e que vieram de outro contexto, de outras igrejas e que decidiram fazer parte dessa família da fé. Eu quero dizer mais uma vez, você é muito bem-vindo aqui, tá? Que Deus trabalhe em você e através de você nesse lugar. Amém? Vou pedir para os diáconos que estão escalados para a ceia. Nós vamos ter um momento que também faz parte, e é um culto propriamente dito, né? A ceia, a celebração da ceia. E quem pode participar desse memorial? Todo aquele que é batizado em Cristo Jesus, que está em plena comunhão com Cristo e também com a igreja. Se você é um crente em Jesus, pastor, eu não sou dessa igreja, eu não sou batista, mas se você crê em Jesus e foi batizado, você deve participar da ceia, tá bom? Não é restrito aos batistas apenas, mas é para todo aquele que crê e foi batizado. Se esse é o caso, você pode participar da ceia nesse momento. Não necessariamente precisa ser membro da nossa igreja. Se você ainda não é batizado, espera, seu momento vai chegar e você vai poder participar com a gente, tá bom? Eu vou pedir para você ficar em pé. Conforme você pega os elementos, você senta para a gente saber que você recebeu. Tá bom? Se você se enquadra naquilo que eu disse, você recebe e senta para a gente saber que você recebeu os elementos. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador. As vozes pela cruz. Pela
pela cruz, me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida, e eu estava condenado. Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Só as vozes de novo. Impressionante. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto és fiel. Amém. Alguém ficou porventura sem receber? Só levanta a mão, a gente leva até você. Alguém ficou sem? Amém. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 aos Coríntios, capítulo 11. Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, o apóstolo Paulo, ele recebe do Senhor uma instrução e ele leva isso para a igreja, ele ensina o povo de Deus, e essa instrução é para mim e para você, e nós o faremos até o dia do Senhor. A palavra do Senhor diz, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Irmãos, o pão, no contexto do Antigo Testamento, ele era comido na Páscoa, depois de comer ervas amargas e cordeiro. Em um momento de muita aflição, de agonia, o povo sai fugido do Egito, e eles comem o pão da agonia. Jesus, no Novo Testamento, quando ele celebra a ceia, ele vai dizer: esse pão sou eu sou o corpo, o pão é o corpo, o pão sou eu me faço agonia, eu me faço aflição por vocês. Vocês não precisam mais comer o pão pensando no passado, pensando no povo, nos seus antepassados em Israel. Você pode comer o pão agora sabendo que eu me fiz agonia por vocês. Eu me fiz aflição por vocês.
Jesus foi esmagado, foi moído por mim e por você. Ele se fez aflição, afligido de Deus, por mim e por você. O pão da ceia não é um pão apenas. Esse pão tem nome: pão da aflição. De um Deus que se fez aflito por mim e por você, para que nós estivéssemos aqui hoje, celebrando, em memória desse Senhor que se afligiu por nós. Vamos fazer todos juntos, e os nossos novos irmãos também, para eles pela primeira vez, eu e você, a milésima vez, e faremos até que Ele venha, porque essa é a ordem dada, faremos até que Ele venha. Vamos todos juntos? Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pega o cálice e ele disse: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que o cálice também tem nome. O pão é o pão da aflição. Jesus se fez aflito por nós. O cálice, a nova aliança, aliança essa que nós fazemos parte hoje, é o cálice da bênção. Bênção essa que é transmitida através da salvação. Salvação essa que é bênção, a qual nos coloca em uma vida eterna. O cálice da bênção. E só pode beber o cálice da bênção aquele que já entendeu quem Cristo é e o sacrifício dele. Aquele que já entendeu que Jesus é a aflição por nós. Aquele que já entendeu que houve derramamento de sangue em um preço muito caro. O cálice da bênção, o cálice da salvação. Façamos todos juntos, em memória do nosso Deus. Convido você a orar mais uma vez. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. O que nós acabamos de fazer é algo sublime, e nós o faremos no dia do Senhor, onde o próprio Cristo estará à mesa, servindo os santos de Deus, servindo o povo que foi levado até Ele, povo esse que permaneceu fiel, povo esse que não negou Jesus. Um dia estaremos diante dele, Ele beberá desse cálice novo, mais uma vez. Pai Santo, nós somos gratos, Deus, pelo privilégio de comungar do pão, de comungar do vinho e participar como um único corpo desse memorial que nos leva ao passado e nos faz relembrar do sacrifício, um sacrifício de agonia, um sacrifício sofrido por nós, uma aliança através do seu sangue sendo estabelecida ao teu povo. Deus, nos ajude, Pai, a nos permanecer fiéis a Ti. O Senhor é o nosso único Deus, não há outro. Nós faremos em memória de Ti até que o Senhor venha. Esse é o nosso desejo, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Eu quero, irmãos, por alguns minutos que nós temos, bem rapidamente, refletir com você. E eu falo rápido porque a gente tem pouco tempo mesmo. Mas a palavra de Deus, ela tem a primazia em nosso meio. Tudo que a gente fez aqui foi pregar o Evangelho. Foi pregar o próprio Cristo. A ceia, a própria ceia é uma mensagem. Mas eu quero falar com você hoje sobre dar a esse Deus aquilo que Ele merece, toda a graça. Nós temos que ter o nosso coração agradecido a esse Deus. Nós precisamos viver o que foi dito hoje de manhã. Eucaristia é a palavra para ação de graça. Nós precisamos viver Eucaristia, ação de graça, em tudo que nós fazemos. Em tudo que nós somos, devemos render graças a Deus. E o texto que eu quero compartilhar com você por esses minutos,
Se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 20, o verso 21. 2 Crônicas 20, o verso 21. A palavra de Deus diz assim, 2 Crônicas 20, 21. Depois de ter consultado o povo, o rei Josafá nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade, com vestimentas sagradas. Cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, o seu amor dura para sempre, ou o seu amor é leal. Que música bela de se cantar, que frase boa de se dizer, mas talvez difícil de se viver. Viver com gratidão não é fácil, meus irmãos, porque não é algo natural para o cristão. Deveria ser, mas não é. Nós temos dificuldade de ser gratos. Sabemos que devemos contar as bênçãos de Deus às pessoas, mas muitas vezes é mais fácil falar das coisas difíceis, falar das desgraças da vida, do que falar das bênçãos promovidas pelo próprio Deus em nós. Como é difícil dar graças a Deus, sobretudo na desgraça, sobretudo na dificuldade. Como é difícil render graças a Deus. Tanto é que, se você ler o texto que nós acabamos de referir aqui, você vai descobrir que o rei Josafá, ele viu o poder da ação de graças quando os inimigos vêm até Israel, e todos eles são derrotados. Todos eles são derrotados diante dos olhos do povo de Deus. Todos caem por terra, devido à ação de graças do povo de Deus. E as palavras que eles usaram aqui para celebrar é um corinho, é uma música. Deem graças ao Senhor, o seu amor dura para sempre. Eles cantavam isso o tempo todo, até que o inimigo cai, porque eles deram graças a Deus na aflição, na dificuldade. O povo de Deus, o povo de Israel sai vitorioso. O povo de Deus, nos dias de Josafá, eles escolheram agradecer pelo que tinha, em vez de se contentar em tudo. E eles cantam ao Senhor. Eles procuram bênção na dificuldade, no desafio de vencer uma batalha. Eles procuram bênção. Eu não sei como você lida com a dificuldade, eu não sei como você lida com a dor, mas até nisso o Senhor nos dá graça para celebrar. É difícil, mas Ele nos dá graça para celebrar. Não é só em tempos bons, não é na alegria de viver o batismo como nós vivemos hoje, apenas dar graças ao Senhor, mas é no dia difícil, onde Ele prova a nossa fé. A gratidão desse povo aqui, do texto que a gente leu, não era uma fachada de pensamentos positivos, não, mas uma confiança profunda e constante em Deus. Deus estava guiando todos eles, apesar das circunstâncias. Por isso eles cantam, eles dão graças a Deus. Irmãos, a gratidão, ela nos ajuda a viver, e nós precisamos pensar nisso. A gratidão nos ajuda a viver. A gratidão nos ajuda a viver e ver a glória de Cristo. Você é uma pessoa grata? Você tem facilidade de ser grato? Infelizmente, além de não ser para nós natural ser grato, a gratidão geralmente não... A gratidão, às vezes, em nós, ela não é vivida com alegria, porque nós usamos a gratidão como
como respeito ao outro. E aí você agradece, porque aquilo faz parte da convivência um com o outro. Você diz obrigado, você agradece. Mas porque socialmente é importante fazer isso. E muitas vezes a gente faz no automático e a gente não vive a alegria de ser grato. É simplesmente uma educação, é algo formal. A gratidão não é para ser vivida assim, por uma mera formalidade. Nós temos que viver gratos, é isso que a palavra de Deus fala. Deem graças a Deus. Não por uma mera formalidade. Obrigado porque você me ajudou. Mas é com alegria no coração. Eu sou grato a Deus. É assim que a gente precisa olhar para a gratidão. Não porque é a semana de ação de graças apenas, que nos faz lembrar daquilo que nós deveríamos fazer todos os dias. Nós devemos ter um coração grato a Deus, apesar da dor. Como é difícil, meus irmãos. Deus conhece o coração. Mais do que isso, Ele conhece a sua história. E naquele dia mau, naquele dia difícil, Ele estava lá. Ele estava lá. Talvez o dia mau hoje, Ele se faz presente. Deem graças. Cantem ao Senhor, deem graças. Não é mera educação, porque fica feio se não agradecer. Mas porque isso agrada a Deus. O problema está em enxergar a ação de graças, a expressão de gratidão, como uma obrigação. É mais do que isso. Nós temos que cumprir essa ação de graças, porque Deus se alegra, Deus se satisfaz quando nós fazemos isso. Nós não precisamos agradecer a Deus porque Ele fez algo por nós. Nós precisamos render graças a Deus porque Ele nos dá a ordem de fazer. É uma ordem, é um imperativo. Façam. Agradeçam. É imperativo, irmãos. É um imperativo porque não é natural. Nós não conseguimos por conta própria. Como é difícil. Você quer ver como é difícil? Olha para os seus filhos. É meu, me dá. Não agradecem, só querem. A Bíblia, ela fala sobre a ação de graças, e ela pede para a gente considerar algo importante. E a ação de graça, ela está ligada na alegria. Nós devemos fazer com alegria. Olha o Salmo 97, o verso 12. Alegrem-se no Senhor, o justo, e deem graças ao seu santo nome. Dar graças aqui está junto com algo alegre, feliz. Não com semblante caído, não com tristeza. Alegres porque o Senhor se faz presente. Alegre porque Ele se satisfaz quando nós o fazemos. Gratidão, irmãos, é fruto de alegria e não de um dever meramente social. Nós devemos fazer com alegria. Salmo 107, o verso 22, nos diz que ofereçam sacrifícios de ações de graças e anunciem suas obras com canções alegres. O que nós viemos fazer aqui nesse domingo, nesse lugar, se não cantar alegremente ao Senhor. Ninguém aqui está aqui para adorar o Senhor triste. Eu sei que tem as circunstâncias, eu sei que tem os problemas da vida, mas quando estamos diante do Senhor, não falsamente, mas com o coração rendido, nós o adoramos alegremente, com ações de graça. Deus não pede para você ser falso, fingir que está alegre. Deus quer sentir isso no seu coração, no seu íntimo. A alegria é ação
de graças, é contentamento no Senhor, não é murmuração. Quando damos graças, nos alegramos com Deus. Você quer ver uma pessoa graciosa, alegre, festiva? É a pessoa que tem o coração grato. O sorriso exala graça. Os movimentos exalam graça. Porque vive isso constantemente. Não tem peso. Coração grato. A maior alegria está na gratidão. A maior alegria está na gratidão. Salmo 35 vai nos mostrar, e outros salmos também, que a gratidão ela está ligada não só com alegria, mas ela está ligada também ao louvor. O que nós fizemos aqui o tempo todo, louvamos ao Senhor. A gratidão está ligada ao louvor. Salmo 35, verso 18, olha o que diz a palavra de Deus. Então te darei graças diante da comunidade, e te louvarei perante todo o povo. A graça, a gratidão está ligada ao louvor que você presta ao Senhor. Salmo 69, o verso 30, o salmo que a gente começou o nosso culto. Então louvarei o nome de Deus com cânticos e exaltarei com ações de graça. A ação de graça está ligada e não tem como separar ao louvor, à adoração. Quando nós agradecemos, nós adoramos a Deus. Não é só quem canta aqui na frente. A gente está falando do nosso dia a dia, da nossa caminhada com Cristo. Quando você está dentro do seu carro, no trânsito pesado de São Paulo, adorando a Deus, dando graças pelo trânsito parado. Difícil, né? Lucas 17, 15 e 16. O texto diz sobre a ação de graça ali, e vai falar sobre aqueles leprosos. 10 leprosos se encontram com Jesus. Jesus vai até o sacerdote, e quando eles estão no caminho, eles são curados. Mas um apenas percebe que foi curado. Um apenas volta para agradecer, com o coração grato, louvando a Deus. Eu imagino ele vindo saltitante. E ele era fariseu, ele não era do povo de Deus, não era judeu. Ele era samaritano, ele volta pulando de alegria, um só de 10. Um deles, dentre os 10 leprosos, ao ver-se curado, voltou a Jesus louvando a Deus em alta voz. Ele cantou louvor a Deus. Ele rendeu graças a Deus. Ele se lançou aos pés de Jesus, reconhecendo quem Jesus era. Ele rendeu graças a Deus. A ação de graças, ela se concentra mais no que Deus faz, enquanto nós louvamos, concentrado em quem Deus é. Nós temos que louvar o Senhor não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. E Ele é um Deus que faz. Mas o nosso louvor está em quem Ele é. E Ele faz. Por isso que na tribulação, na dificuldade, nós devemos render graças. Por quem Ele é. Sabendo que Ele faz. Ação de graças, irmãos, gratidão por quem Deus é e por que Ele faz, se liga ao louvor, à nossa adoração. Assim nós rendemos graças ao Senhor, agradecendo a ajuda, a intervenção desse Deus em nós, em nossa vida. Nós precisamos colocar a lente do Evangelho para poder enxergar isso, porque sem ela a gente não consegue ver a graça de Deus. Tem muita gente usando a lente do humanismo e não consegue ver a graça de Deus. E fica tentando apalpar aquilo que é graça de Deus. Com a lente do humanismo, não vai conseguir ver nada. Nós precisamos colocar a lente do Evangelho para enxergar aquilo que é espiritual, irmãos.
A gratidão, ela começa por ver o valor e a misericórdia dos dons, das dádivas de Deus. Nós precisamos crescer em direção à gratidão mais e mais. Não espere a próxima ação de graças no ano que vem, mas permita que essa ação de graça cresça em você mais e mais. Como nós podemos agradecer, render graças a esse Deus que é verdadeiro, que se faz presente aqui? Como? Pelo menos 5 oportunidades para que você faça isso. Primeiro, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Ore por isso. Peça ajuda. O mais próximo que você pode estar de Deus é o Espírito Santo de Deus habitando em você. Esse é o mais perto que você pode estar. Por isso, quando você acha que você está pecando e ninguém está vendo, você se engana, porque Ele habita em você. Olha que loucura. Ele habita em você, pertinho. É como um blazer. Ele está ali, não tem como separar, não tem como tirar. Ele habita em você. Peça. Objetivo, ação na graça de Deus. Peça a Deus. Segundo, pondere o valor dos dons de Deus na salvação, na conversão. Você recebeu dons. Esses novos irmãos receberam dons. E a gente precisa considerar o dom que Deus nos deu e servi-lo em ação de graças. Tem gente que senta no banco, coloca o dom debaixo do braço e esquece. E não serve. Os 10 que batizaram hoje, usem os dons espirituais que Deus te deu. Alguns têm mais de um. Nós percebemos na fala deles, o pessoal consegue interagir, falam bem. Deus deu dons a vocês. Usem os dons. Terceiro, pensem na misericórdia dos dons de Deus. É exclusivo. Deus, na sua graça bendita, te deu dons. Considere o valor de cada um deles. É dádiva de Deus. Não apenas porque você merece, e nós não merecemos nada, mas Deus achou graça e misericórdia em nós, e nos encheu de dons, derramou sobre nós dons, através do Espírito Santo de Deus. Peça a Deus, para ajudá-lo a desenvolver esses dons. Quarto, faça isso até conseguir ver e sentir mais da glória e da misericórdia de Deus. Peça e continua pedindo, até que você sinta Deus agindo em você. Continue orando pela obra. Continue falando e fazendo aquilo que fizeram por você. Quinto e último, para a gente orar encerrando o nosso culto. Expresse sua ação de graças e alegria louvando a Deus. Expresse a sua ação de graças e alegria louvando a Deus. Agradeça a Deus pelas dádivas que Ele tem derramado sobre você. Expresse isso em louvor, em adoração. E tem várias maneiras de fazer isso. Orando, mergulhando na palavra dEle, vindo à igreja, entendendo do Senhor e rendendo a Ele a adoração. Façam isso. Isso é ação de graças ao Senhor. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. O seu amor é leal. Ainda que o seu amor por Deus não seja, o amor dele por nós é leal, dura para sempre. Amém? Que Deus fale ao seu coração pelo batismo, que Deus fale ao seu coração pela ceia, que Deus fale ao seu coração por essa devocional. Nós vamos ter